Fala galera, tranquilo? Dando sequência aqui então às nossas aulas de biologia, a gente vai falar agora do sistema digestório, ou seja, quais são as estruturas do nosso corpo responsáveis pela digestão, tá? Nosso corpo, para poder funcionar, precisa de certos nutrientes, precisa de energia. A gente adquire tudo isso da alimentação. Então a gente vai dar uma olhada como que a gente consegue aproveitar os alimentos, né? Qual o caminho que ele faz até a sua eliminação, certo? Então basicamente, dando uma sintetizada aqui, o corpo vai utilizar nutrientes a nível celular para poder realizar então as suas funções vitais, ter as suas atividades. A gente precisa deles para produzir energia, para compor nossas estruturas, como por exemplo os nossos ossos, certo? Os nossos músculos. Então a gente precisa de certas estruturas, né, para poder formar o nosso corpo. A gente precisa de alguns nutrientes e a gente precisa de energia que a gente vai tirar dos alimentos. Então basicamente o nosso sistema digestório vai retirar e absorver esses nutrientes. O que a gente não precisar, os restos, né, os resíduos, a gente então elimina. Quais são então os órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório? A gente tem várias estruturas que fazem parte do nosso sistema digestório, e os órgãos, né, o caminho principal que ele faz são através da boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, certo? Esse é o caminho que vai formar o que a gente chama de tubo digestório, certo? É o nosso tubo, o caminho gigantesco que o alimento faz até ser eliminado, né? E nós temos substâncias, né, nós temos estruturas que são anexas, né, as glândulas anexas. O que são essas glândulas anexas? São estruturas do nosso corpo que não fazem parte exatamente do caminho e não são exatamente órgãos, eles não necessariamente, né, são órgãos, mas eles estão ali produzindo substâncias e secretando essas substâncias. São glândulas, são estruturas capazes de secretar substâncias, certo? Então elas estão secretando substâncias para auxiliar no processo da digestão. Quem são as principais glândulas anexas? São as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Essas três glândulas estão secretando substâncias para auxiliar no nosso processo de digestão. Então, para a gente entender um pouco melhor do que é digestão, são os processos físicos e químicos na qual a gente transforma os alimentos em partes menores. Tá? A gente vai pegar o alimento e quebrar uma parte menor. Então a gente pega aquelas substâncias complexas e transforma nas menores substâncias possíveis. Lembra aquela analogia que eu sempre faço com vocês do castelinho de Lego? É como se a gente quisesse pegar e separar cada pecinha de Lego de forma individual. É isso que a gente quer fazer aqui, tá? Esse é o nosso objetivo. Como que a gente faz isso? A gente divide então a digestão em duas formas principais. A digestão física, ou também chama de digestão mecânica, e a digestão química. A digestão física compreende justamente as forças, né, os movimentos, as ações realmente físicas que vão quebrar o alimento em partes menores. A digestão química já vai justamente atuar quimicamente ali através da ação de enzimas. Essas enzimas são capazes de fazer a hidrólise ali daqueles nutrientes nas suas partes menos complexas, tá? Então ele pega um carboidrato complexo e quebra em monossacarídeos. Ele pega uma proteína complexa e quebra ali nos seus monossacarídeos. A ideia é que a gente quebre o máximo possível a nível celular aquelas substâncias e deixar bem pequenininho para que então nossas células consigam absorver aqueles nutrientes. E a partir dali, a nossa célula usa da maneira que ela precisar. Então a primeira etapa ocorre na boca. Na boca vai ser onde vai ingerir o alimento e é onde a gente tem a primeira etapa da digestão, tá? Coloca o alimento na boca, começa a mastigar, a ação conjunta dos dentes com os movimentos da língua em contraste ali com o céu da boca, você tem a digestão mecânica que ocorre na boca. A gente está realmente quebrando ali o alimento com o auxílio da saliva, que está ali amolecendo aquele alimento, certo? Mas não é só isso que a saliva faz. A saliva não está ali só para amolecer o alimento. Ela também tem uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina. Essa enzima é responsável por quebrar o amido, que é um carboidrato complexo, em
carboidratos mais simples, um disacarídeo chamado maltose, tá? Então, basicamente isso que a saliva vai fazer na boca, vai fazer essa primeira digestão química. Então, preciso saber quais são as etapas de digestão química. Primeiro ocorre na boca, é o primeiro processo de digestão. Estamos quebrando ali, tanto mecanicamente o alimento, como quimicamente quebrando o amido em pedaços menores. Estamos quebrando o carboidrato aqui, tá? Então, onde ocorre a primeira digestão de carboidratos? Acontece na boca, é importante lembrar disso. O pH da boca é um pH neutro, a saliva tem um pH neutro. Saliva essa produzida pelas nossas glândulas salivares, essas glândulas anexas, certo? Depois de você ter macerado ali o alimento e formado aquela papa que você vai engolir, essa papa recebe o nome de bolo alimentar, ok? Esse bolo alimentar então vai ser deglutido e vai chegar na nossa faringe. A faringe é essa parte comum entre o sistema respiratório e o sistema digestório, tá? Então existe uma complicação aqui. Se é comum tanto a respiração quanto a digestão, como que a gente faz para o alimento não ir para o pulmão? A gente tem uma estrutura chamada epiglote que vai estar ali justamente para auxiliar nesse processo, tá? Podem ver aqui pelo esquema o que acontece. A gente tem um conjunto de reações, mas principalmente a epiglote ali vai ser uma espécie de tampinha, tá? Que vai fechar o caminho para a laringe, tá? Então, no que a gente for engolir, a gente estimula com que a epiglote tape a laringe, então só fica liberado o caminho do esôfago. Então o alimento não erra de caminho, tá? Caso tenha algum problema nessa válvula, a pessoa engasga, tá? Se você engasga, é justamente porque a sua epiglote de alguma forma falhou. E aí a gente tem aquela resposta, ó, justamente isso, a tosse, né? A gente vai ter uma ação do sistema respiratório para expelir o ar, para criar uma pressão e fazer com que aquele alimento saia do sistema respiratório e volte então para a gente poder engolir e botar no caminho certo, que é levando para o esôfago. O esôfago esse que é um tubo muscular, é um caminho que você faz até o estômago, tá? Esse tubo muscular ele tem a capacidade de fazer os movimentos peristálticos. A gente já explicou um pouquinho sobre a parte da musculatura. Essa musculatura então vai fazer aqueles movimentos como se estivesse empurrando ali a pasta de dente está acabando, né? Da pontinha até o ápice. Então, vai fazendo esses movimentos coordenados para empurrar então o bolo alimentar até o estômago, tá? O esôfago vai ter alguns esfíncteres, tá? Vocês vão ver essa palavra em alguns caminhos, tá? A gente vai ter um esfíncter ali para poder justamente evitar refluxo, tá? A gente falou sobre esfíncter na aula de musculatura lisa. É uma espécie de músculo circular que abre e fecha para justamente bloquear ou liberar caminhos, beleza? O bolo alimentar chega então no estômago, tá? No estômago, então, ele vai ficar ali por algum tempo sofrendo a ação do ácido estomacal. O estômago, então, é esse órgão muscular oco, ou seja, ele tem um buraco no meio, que é justamente para onde fica o alimento durante um tempo sofrendo a ação do ácido estomacal. Olha a palavra ácido aí. pH, então, ele é bem baixo, é um pH ácido, certo? E das secreções estomacais, a gente vai destacar principalmente ali o ácido clorídrico, o HCl, que vai justamente regular esse pH ácido, tá? O muco, que vai ser uma estrutura polissacarídica que protege a parede do estômago contra a ação do ácido. E a gente vai ter um conjunto de enzimas digestivas e a gente destaca principalmente a pepsina, tá? Ela é produzida principalmente na forma de pepsinogênio. Normalmente esse sufixo gênio, normalmente ele vai ter relação com algo de estoque ou algo que está inativo. O epsinogênio é a pepsina de forma inativada, tá? Porque se ficar sempre de forma ativada, a parede do seu estômago vai sofrer um pouco com isso. Então, quando você tem o estímulo certo da alimentação, né, vocês vão ver um pouco isso na aula de regulação hormonal, o seu corpo então é estimulado a produzir o HCl. O HCl então vai, através desse pH ácido, ativar o pepsinogênio para a forma de pepsina. A pepsina então é a enzima que está ativada. O que essa enzima faz? Quebra a proteína. Então, a ação da pepsina é fazer essa hidrólise da proteína, em peptídeos, que são pedaços de proteínas pequenas. Resumindo, então, no estômago ocorre a digestão da proteína, tá? Através dessa enzima chamada pepsina, que só fica ativada graças ao ácido clorídrico.
quando termina então a ação da digestão ali das proteínas dentro do nosso estômago, a gente tem então, a gente muda então o nome daquela massa que a gente chamava de bolo alimentar então para quimo, que é uma massa com pH bem ácido, já que ele ficou ali em contato com o ácido estomacal por um bom tempo, né? Ficar horas ali sofrendo essa ação. Esse quimo então vai para o intestino delgado, que é um longo tubo, é o maior caminho que vai ser percorrido, certo? E o intestino delgado é composto por 3 partes: o duodeno, o jejuno e o íleo. Vamos falar primeiro do duodeno, tem bastante coisa para falar aqui, mas a gente vai dar uma boa resumida, porque a gente não precisa entrar tanto nas especificações aqui. O duodeno, essa primeira porção do intestino delgado, são os primeiros 30 centímetros do intestino delgado. E é aqui onde ocorre a maior parte da digestão, tá? Ele vai ter então aqui um pH mais básico, graças à ação de uma substância que a gente já vai comentar aqui. Ele vai passar então, nessa digestão, essa digestão vai ocorrer através de 3 principais sucos, tá? São o suco entérico, o suco pancreático e a bile. Vamos entender um pouco cada um. Suco entérico. Entérico normalmente está falando justamente de intestino. É o conjunto de enzimas digestivas produzidas pelo próprio intestino delgado. Mas também recebe o auxílio do fígado ao produzir a bilis, que é justamente armazenada na vesícula biliar. Lembra dessa diferença. O fígado ele produz, a vesícula biliar só armazena a bile, que é então liberada dentro do intestino delgado. E o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, mas que vai ser liberado no começo do intestino delgado. Todos esses 3 conjuntos de substâncias digestivas vão atuar ali nesses primeiros 30 centímetros do intestino delgado, o duodeno, tá? Não precisa decorar o que eu vou falar agora, tá? Precisa compreender só. Aqui vai ocorrer a digestão de tudo que precisa ser digerido. Até agora a gente digeriu carboidrato na boca, proteína no estômago. Tem um grupo principal ali que não foi digerido ainda, e são as gorduras. A gente até agora não mexeu em nada na gordura. A gordura só começa a ser digerida no intestino delgado. E lembra, a gente quebrou o amido num disacarídeo, né, na maltose, e as proteínas a gente quebrou em pequenos peptídeos, mas a gente não quebrou ali ainda na sua unidade formadora, a gente não quebrou ali nos principais componentes que formam a proteína. Agora a gente vai quebrar o máximo que a gente precisa. Então, do suco entérico a gente tem a maltase, a sacarase e a lactase. Meu Deus, professor, o que é isso? Olha aí, o sufixo ase normalmente tem a ver com quebra. Então, a maltase é uma enzima que quebra a maltose. Vai quebrar ali nas 2 moléculas de glicose. Sacarase vai quebrar a sacarose. A lactase quebra a lactose. Tá? Precisa decorar esses nomes? Não, mas é intuitivo. Peptidases, o que vai fazer? Vai quebrar peptídeos em unidades menores. Certo? Vai quebrar ali os aminoácidos que formam as proteínas. Nucleases. Como assim nucleases? Nós temos nucleotídeos. Como a gente ingere alimento, a gente está ingerindo também o DNA daquelas células que formam ali, por exemplo, a gente está comendo carne. A carne nada mais é do que o músculo ali de algum animal. Então, quando você ingere isso, aquela célula tem um núcleo, certo? Tem ali um DNA. Então, a ideia é que você tem que ter uma enzima para quebrar aquele DNA, quebrar aquele nucleotídeo. Tá, então, que o seu organismo use da forma que achar melhor. E nós temos também uma substância chamada enteroquinase, que vai ativar uma substância que a gente já vai ver o que é. De novo, não precisa decorar isso. Só quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui. O suco entérico está basicamente quebrando praticamente tudo que precisava quebrar aqui agora. Suco pancreático. Nós temos a amilase pancreática, porque pode ser que algum amido tenha passado direto ali, não tenha sido quebrado pela amilase salivar, agora vai ser quebrado pela amilase pancreática. Tripsinogênio, lembra, ó, gênio tá o que é? Uma coisa que está inativada. Ele se ativa na forma de tripsina graças àquelas tais daquelas enteroquinases que são liberadas no suco entérico, tá? A tripsina junto com a quimiotripsina vão terminar de quebrar ali as proteínas que não foram quebradas totalmente no seu estômago, tá? Nós temos também aqui, olha esse nome agora, lipase. Lipase tem a ver com o quê? Lipídio. Ase quebram lipídios, enzimas responsáveis por quebrar ali a gordura em partes menores. Temos mais nucleases e temos o bicarbonato de cálcio. Olha só, olha o pH ali, 8, alcalino, porque lembra, o que me chegou no intestino delgado muito ácido. Então a gente tem que deixar mais alcalino aquilo para poder então o duodeno não ser agredido, tá? E nós, para fechar, temos os sais biliares, né? A bile.
né, que vão ter a ação detergente. O que é isso? Eles vão emulsificar a gordura. Pensa o seguinte, se você tiver um pouco de gordura ali, você pingar uma gotinha de detergente, o detergente vai agir como? Ele vai quebrar aquilo em gotículas muito menores, tá? Você pode fazer experiência. Fica um dia comendo uma coisa mais engordurada, como carne de churrasco, por exemplo, bebeu água ali em cima da água fica meio com uma mancha, que é a gordura que você tava na boca. Pinga uma gotinha de detergente ali em cima, você vai ver que vai quebrar aquela mancha em várias pequenas gotinhas muito pequenininhas, porque a ação que a gente tem aqui de emulsificar é uma ação detergente, é uma ação de quebrar gorduras em partes muito menores. Então olha como que a gente quebrou um monte de coisa tudo aqui no duodeno. O duodeno é onde ocorre a maior parte de toda a digestão, tá? Um monte de enzima digestiva foi ali para quebrar. Então resumindo, boca, conseguimos quebrar o carboidrato. Estômago, conseguimos quebrar as proteínas. Intestino delgado, além de quebrar pela primeira vez a gordura, a gente quebra todo o resto que a gente precisava quebrar, tá? Com a ação conjunta de enzimas digestivas produzidas tanto no intestino, né, no próprio intestino, como no pâncreas e no fígado. Seguindo aqui então, a gente vai ter o resto do intestino delgado, que são o jejum e o ilho, né, que vão formar esse tubo de aproximadamente 6 metros de comprimento. Pessoal, como é que cabe tudo isso aqui no abdômen? Eu só tenho 1,70 m aqui de altura, como é que é? Basicamente, ele vai se enrolar muito ali na sua cavidade abdominal para poder caber ali, certo? E olha que interessante, ele vai ter na sua parede, vai ter especializações que fazem dobras, são chamadas de vilosidades, e a própria célula epitelial que recobre a parte interna do intestino também tem dobras, que são as microvilosidades. Para que serve isso? Para aumentar a superfície de absorção. Pensa, por exemplo, num barbante. Um barbante esticado ocupa ali um tanto de comprimento. Se eu pegar esse barbante e fizer várias dobras e botar nesse exato comprimento que eu tinha, ao esticar o barbante, ele tem uma superfície muito maior. Conseguiram visualizar mais ou menos? É mais ou menos essa a ideia das dobras que a gente faz aqui. São várias dobras para aumentar a capacidade de absorção do intestino delgado. Aqui então vai ser absorvido tudo que a gente conseguiu quebrar até agora. Todos os aminoácidos, todos os monossacáridos, tudo que a gente quebrou durante o processo de digestão, a gente absorve aqui nesse resto do intestino delgado. Então esse quimo vai passando aqui para ser absorvido, então forma o quilo que vai para o intestino grosso, certo? Que tem aproximadamente 1,5 m de comprimento por ali, mais ou menos, e vai fazer a absorção da água e dos sais minerais desse quilo, tá? Ali também temos a chamada flora intestinal, que são justamente aquela microbiota ali que vai proteger o nosso organismo também, tá? Ao terminar, é formado então o bolo fecal, certo? Vai ser estocado no reto, que é aquela porção ali que é capaz de armazenar durante um tempo as fezes, para então ser eliminado, onde o ânus, que é aquele esfíncter final ali do nosso intestino grosso, permita a eliminação desses resíduos. Que resíduos são esses, pessoal? Resíduos que a gente não foi capaz de digerir, capaz de absorver. São restos da nossa alimentação que a gente não vai aproveitar para nada, certo? Então a gente vai eliminar. Terminando então com a defecação dos resíduos, a gente termina o processo da digestão. A gente terminou todo o caminho que a alimentação faz no nosso corpo. Tudo que a gente quebrou e absorveu, a gente joga para a corrente circulatória ali na absorção do nosso intestino, certo? Então essa é a ação do nosso sistema digestório, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, galera, fiquem à vontade aí, beleza? Então, até uma próxima aula aí, valeu!